Landim tem reunião séria no Ninho do Urubu. Vamos conversar sobre isso, o que foi dito nessa reunião, deu esporro, não deu esporro. Vamos passar todos os detalhes sobre isso. Vamos bater um papo aí sobre a barca do Flamengo. Vamos atualizar informações sobre o Alan do Atlético Mineiro. Tem informação sobre o Oscar, lateral direito argentino e várias e outras notícias do Flamengo e do meu parceiro. Você que tá aí, você mesmo, assista esse vídeo aqui até o final, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, clica nele, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, seu comentário, vou deixar um coração aí no seu comentário, beleza? Que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Tô com um casacão do Mengão aqui. Muita gente perguntou do meu casaco, modelo 2019, rapaziada. Acho que não tem mais nas lojas, mas de repente no site aí da internet você consegue comprar. Mas vamos lá, vamos às notícias do Flamengo, rapaziada. E assiste esse vídeo até o final, porque tá cheio de informação e tem uma informação surpresa no final do vídeo, porque eu fui surpreendido, já tinha terminado o vídeo, fui surpreendido com uma notícia que saiu. Então assiste até o final que é importante, senão vai perder. Vamos lá. O negócio é o seguinte, meu parceiro, tá aí, ó, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro no último sábado, nação rubro-negra dando show como sempre, registrou a maior audiência no ano do Premier. A transmissão alcançou 5 milhões de pessoas e rendeu ao Premier a liderança entre todos os canais de TV fechada, além de 81% de participação entre os canais esportivos, ou seja, a cada 10 televisores ligados em um canal esportivo, 8 estavam assistindo a partida entre Flamengo e Cruzeiro. Além disso, a partida ficou em quinto lugar entre as maiores audiências da TV fechada em 2023. Então é o gigante Flamengo, trator do futebol brasileiro, o grande carro-chefe do futebol brasileiro, mostrando, né, pra dona Leila Pereira o porquê que o Flamengo tem que receber mais, aliás, bem mais do que os outros clubes quando o assunto é cota de televisão, 45 milhões, 50 milhões de torcedores, não é pra qualquer um. Tá, dona Leila? Ó, fica na tua aí. Mas vamos lá, gente. Ó, o Flamengo encerrou a preparação para o confronto contra a equipe do Fluminense, partida de amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília. O Flamengo treinou na parte da manhã e tem algumas boas notícias para eu passar aqui para vocês, como por exemplo, Pedro e De Arrascaeta trabalharam normalmente. Os dois atletas estão à disposição do técnico argentino Jorge Sampaoli para jogar a partida contra a equipe do Fluminense, a depender se ele vai escalar ou não vai escalar. Dizem por aí que o Pedro, inclusive, pode ser barrado por uma questão de estilo de jogo que o Sampaoli deve adotar contra o Fluminense. No primeiro jogo, no confronto de ida, o Pedro esteve no banco e foi o melhor jogo sob a batuta do argentino Sampaoli no Flamengo. Então vamos torcer aí para que isso realmente aconteça, tá? Léo Pereira é outro que estava com problema muscular no posterior da coxa, tá tudo certo, vai conseguir ir também, pelo menos ser relacionado para esse confronto, a depender também do Sampaoli, se vai jogar, vai começar jogando, enfim, isso aí só o Sampaoli sabe. Até agora não vazou essa informação, mas a qualquer momento isso aí naturalmente pode mudar, rapaziada. Teve, né, essa finalização do treino de hoje, mas vale lembrar que amanhã vai ter uma atividade mais leve na quinta-feira, né? O treino vai ter foco em bolas paradas, jogadas aéreas e exercício específico para ativação muscular no CT Ninho do Urubu. A gente sabe que o Sampaoli é adepto a esse tipo de treinamento no dia das partidas, né? O Jorge Jesus também era, vários técnicos da Europa são adeptos a esse tipo de treinamento, um treino mais leve, um treino mais para criar situações de jogo ali, realmente é o que o Flamengo deve fazer, beleza? Vamos lá, nação, o negócio é o seguinte, ó, a parada é a seguinte, ó, Bruno Henrique, tá? Atualização também sobre o Bruno Henrique deve voltar normalmente
para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Já está um bom tempo aí longe. O Mauro César até publicou uma matéria dizendo que o Bruno Henrique ele vem se ausentando, né, ultimamente das partidas do Flamengo por uma questão mental também. Ele não está 100% seguro em entrar em dividida e é algo muito normal de acontecer, até porque ele teve uma lesão gravíssima, teve que passar quase um ano longe do futebol, né? Fez uma cirurgia ali absurda no joelho, absurdo que eu digo de corrigir vários problemas que ele teve no joelho, né? Então, certamente isso deve voltar à tona a cabeça dele ainda, então ele tá voltando dessa forma gradual, mais por conta disso, e também tem a sobrecarga e coisa e tal, mas ele tá voltando aí de forma gradual. Quem não vai ser relacionado de forma alguma contra o Fluminense é o Marinho, né, meus amigos? O atleta segue afastado pelo Flamengo, o técnico Sampaoli está muito chateado com o Marinho, até porque ele chega ao Flamengo e aposta no Marinho, né? Ele apostou demais no Marinho, né? Porque ele lembrou da época que ele treinou ele lá no Santos e coisa e tal, mas ele está extremamente decepcionado com a postura do atleta e sequer vai ao Maracanã, segue treinando em separado no CT Ninho do Urubu em horário diferente, beleza? Bom, vamos à reunião que teve hoje no CT Ninho do Urubu, a portas fechadas e ó, lavagem, pegar o tanque assim, esfregar no tanque, lavagem de roupa suja no CT Ninho do Urubu. Que bagulho é esse de panela no Flamengo? Pois é, vamos lá. Landim vai ao CT e se reúne com o time e comando do futebol do Flamengo na véspera do Fla-Flu. Presidente chegou cedo ao Ninho do Urubu para conversar com os jogadores. Vou ler aqui a matéria da Letícia Marques, que na minha opinião foi a jornalista que mais abordou esse tema com riquezas de detalhe. Vamos lá. Uma conversa entre dirigentes e jogadores antecedeu o treino dessa quarta-feira no Ninho do Urubu, o último antes do Flamengo e Fluminense. O presidente Landim marcou presença no CT, se reuniu com todo o elenco antes da atividade de Jorge Sampaoli iniciar. O comando do futebol também participou da reunião. O vice-presidente Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, o diretor executivo Bruno Spindel e o membro do conselhinho do futebol, o Diogo Lemos, aquele que discutiu com o Mário Bittencourt no último Fla-Flu ali na saída do túnel do Maracanã. Todos eles tiveram uma conversa com todos os jogadores. Os relatos foram de um papo tranquilo para buscar soluções e empenho para o clássico. A conversa durou cerca de 30 minutos e Sampaoli também participou. A estratégia da diretoria é blindar o elenco para que não tenha interferências externas justamente uma semana decisiva. Logo depois do papo, os jogadores seguiram para o campo com o técnico para o treinamento. Demorou esse tipo de conversa acontecer, mas antes tarde do que nunca. Eu só espero de verdade, que essa conversa do Landim, do Diogo Lemos, do Spindel, do Braz, com o Sampaoli, com os atletas, não tenha sido uma conversa tipo a imprensa está plantando crise, é contra tudo e contra todos, que tenha sido uma imprensa de cobrança profissional elevada, de cobrança para o resultado, de cobrança para o desempenho, porque o próprio presidente do Flamengo, antes de se eleger presidente do Flamengo, disse uma entrevista ao Aqui com Benja na Fox Sports 2018 que teria cobrança. Que se dá errado qualquer coisa em uma companhia, jamais acredito que a culpa não é do presidente, então a culpa é dele. Demorou, mas antes tarde do que nunca, tem que ir ao Ninho, tem que cobrar, tem que fiscalizar, afinal de contas, esse é um dos papéis do presidente do Flamengo. Ele não tem que ir todo dia no Ninho do Urubu. Ele tem um delegado para isso, e quem é delegado é o Marcos Braz, que é o vice-presidente. Agora, quando a coisa... Quando o presidente não resolve a situação, aí tem que ir o chefão máximo, que é o Landim. E o que está acontecendo aí? Vamos ver, né, o desempenho do Flamengo dentro do campo na quinta-feira. Esse desempenho, no meu entendimento, vai comprovar qual foi a métrica dessa reunião. Se foi uma reunião de cobrança mesmo,
ou se foi uma reunião, pô, galera, vamos lá, pô, o pessoal tá contra tudo e contra tudo. Vamos ver amanhã e vamos torcer para que o Flamengo saia classificado. O Pedro Ivo Almeida, comentarista da ESPN, comentou sobre essa situação do Flamengo. Eu vou trazer as aspas aqui dele, porque eu achei bem interessante o que ele falou, então peço a sua atenção aí também. Vamos ver aqui. Tudo no Flamengo vira assunto para camuflar o problema maior do clube, que é a falta de comando. Às vésperas de um jogo, Rodolfo Landim precisa ir ao CT entender o que está acontecendo. O Flamengo profissionalizou todos os seus departamentos, menos o do futebol. Sempre procuram um vilão e o principal culpado está ali, encolhidinho. Mas na hora de apresentar a contratação, todo mundo aparece e vai até buscar no aeroporto. Aí todo mundo vira vilão. São Paulo vira vilão, Gabigol vira vilão, Davi Luiz vira vilão. Falam também nas questões das férias, mas as férias foram longas porque o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, não tem coragem de bater de frente com o elenco. Estão sempre em busca de um fato novo para camuflar o maior problema do Flamengo, e o maior problema é o departamento de futebol do clube. Assino embaixo, carimbo, o que o Pedro Ivo Almeida, que é vascaíno, mas que comentou muito bem sobre essa situação do Flamengo lá na ESPN durante o programa Futebol 90. O cargo do Marcos Braz, o nome já diz, é um cargo amador, que é previsto em estatuto, o cargo de vice-presidente de futebol do clube. Não é um cargo remunerado. E além do Marcos Braz, tem que ser cobrado também o restante da estrutura do futebol do Flamengo, que aí sim é remunerada e é profissional. O diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, o gerente de futebol, Juan, e o gerente de futebol, Fabinho, e o gerente de transição, Carlos Noval. Eles também precisam ser cobrados. Mas quem tem que ter o maior grau de cobrança é o senhor Marcos Braz, porque ele é o chefe de toda essa estrutura do Flamengo, né? E vem apresentando um trabalho ridículo e também divide atenções com a sua vida política de vereador, inclusive indo a casamento de deputado durante uma partida do Flamengo, o que no meu entendimento é um completo absurdo. Se eu, que sou torcedor do Flamengo, é claro, eu tenho um papel importante aqui com vocês de comunicador da nação rubro-negra, é o meu trabalho e coisa e tal. Eu não vou a lugar nenhum na hora do jogo do Flamengo. Eu vou ali e assisto ao jogo do Flamengo. Não tem essa história. Pode ser o casamento de quem for. Minha mãe e meu pai vai se casar de novo. Na hora do jogo do Flamengo, eu não vou, não adianta. E ele, que é o vice-presidente, tinha que ser mais ainda. Mas não, tá lá comendo salgadinho, coisa e tal. E o Flamengo largado as traças, criando guerra interna, né? Vertentes do Flamengo. Ih, rapaz, é uma loucura. Mas vamos seguir aqui, ó. Até o Galvão Bueno cobrou aqui. Galvão Bueno dispara contra Braz e Landim. Quem vai demitir os dois? O Landim não tem como demitir o Landim, porque ele foi eleito e é tudo legal pelos sócios do clube, coisa e tal. E o Braz não vai ser demitido, esquece essa história, isso aí é mais fácil, mar secado, que o senhor Marcos Braz deixar a vice-presidência de futebol do Flamengo. Mas vamos seguir aqui com as notícias do Flamengo. Tá aí, ó. Sampaoli ensaia a barca e inicia reformulação no Flamengo antes mesmo da chegada de contratações, rapaziada. Na mira do Sampaoli estão o goleiro Santos, olha aí, rapaz, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Arturo Vidal, Everton Ribeiro, Guilhermo Varela e Felipe Luiz. Olha aí, são jogadores que estão na mira do Sampaoli. O Varela aí que não deu nem tempo de fazer o miojo, que o Varela já daqui a pouco já mete o pé do Flamengo. É claro, não tem nada certo em cima dessas saídas. A única saída certa, de fato, do Flamengo é do Marinho, né? Porque ele não vai jogar mais pelo Flamengo. No entanto, tem essas possibilidades aí que eu disse para vocês que não vem agradando tanto o Sampaoli no dia a dia. O Davi Luiz menos, né? Até porque ele utiliza bastante o Davi Luiz. Mas para que ocorra essas saídas, tem que ocorrer chegadas também. E é o que a gente vai entrar agora nesse mérito, no mérito das contratações do Flamengo. É o seguinte, notícia boa aqui pro Mengão.
Atlético Mineiro tem contas bloqueadas e Flamengo pode se beneficiar disso em negociação pela contratação do Alan, meio-campista, que negocia com o Flamengo. Tá aí, dívida com Ronaldinho Gaúcho, rapaz. É motivo de bloqueio das contas. Tá aí, ó. De acordo com as informações do portal Itatiaia, a dívida do Galo com o ex-jogador se arrasta desde 2014. Entretanto, o clube mineiro parou de pagar as parcelas de 200 mil em novembro de 22 e tenta um acordo para quitar cerca de 2 milhões de reais, que corresponde ao valor do débito. Tá aí, o valor da dívida está em 4 milhões e 400 mil atualmente. Com isso, as contas do Galo foram bloqueadas. Tá bloqueada a conta do Galo, rapaz. Não consegue fazer nenhum tipo de... Se não pagar o Ronaldinho, tá bloqueado. Então, Atlético Mineiro desesperado, tem negócio de estádio, já tem 1 bilhão em dívida, é uma situação caótica. Eu, sinceramente, o Galo é um grande clube brasileiro, sabe, tem uma grande torcida, mas eu, sinceramente, espero que piore a situação do Atlético Mineiro, tá? Rivalidade, eu espero que piore, meus amigos. E também vamos torcer para que isso influencie na vinda do Alan, como também uma eliminação precoce do River Plate na Copa Libertadores, que está se ensaiando a acontecer, se o River Plate empatar com o Fluminense no Monumental de Nunes e o The Strongest, o time lá de La Paz, da altitude, vencer o Sporting Cristal do Peru na altitude, o River está eliminado, vai evitar que várias premiações caiam na conta do River Plate, referentes à passagem de fase da Libertadores, o que facilita o Flamengo a contratar o De La Cruz, e também tem essa situação caótica, economicamente falando, da Argentina, o que também facilita o Flamengo nessa negociação. Enfim, vamos passar a régua nessa situação do Alan e falar sobre Oscar, meus amigos. Pois é, tá aqui a informação do Júlio Miguel Neto, grande Julião, que trabalha lá também com Paparazzo, tem o seu canal no YouTube aí também, Rubro News, trabalha no Tropa Rubro Negra, tá aí. Independente do desfecho das negociações com o meio uruguaio De La Cruz, o Flamengo volta a ter interesse em Oscar. Pensando em reformulação para 2024, o clube ainda sonha em contar com Oscar para a próxima janela. O atleta é agenciado pelo empresário Juliano Bertolucci, que é o empresário que tem uma boa entrada com essa diretoria do Flamengo. Vale lembrar que o Oscar tem contrato com a equipe do Xi Jinping da China até o dia 30/11/2024, rapaziada. Então, assim, na verdade é Xangai Port. Xi Jinping é outro time que tem lá na China, tá? Tem um Beijing Guan, até porque eu faço umas entradinhas, aí eu sei lá o nome do Guangzhou Evergrande, né? Mas é o Xangai Port, a equipe do Oscar, que já está chegando aí no final de contrato. Não quer dizer que tem nada acertado, não estou a dizer isso aqui, mas é a informação do Júlio Miguel Neto aí sobre a questão do Oscar. Bom, o portal de notícias argentino Crack Deportivo traz a informação que o Flamengo tem interesse na contratação do lateral esquerdo Enzo Dias do River Plate, meus amigos. Tá aí, ó. Ele que tem uma multa rescisória estimada em 15 milhões de dólares. O atleta tem apenas 24 anos de idade, tá? Vai completar 28 anos nesse ano de 2023, tá? Ele tem contrato com o River até o dia 31 de dezembro de 2025 e o seu valor de mercado, segundo informação do transfermarket.com, está estipulado em 4 milhões de euros, apesar de ter essa multa de 14, 15 milhões de dólares. Ele é lateral esquerdo, tá? E o Flamengo está em busca de lateral esquerdo mais do que lateral direito, porque tem a questão do Felipe Luiz, que não joga, que está sempre machucado, aí sobrecarga no Ayrton Lucas. Não conheço esse atleta, não sei se ele é bom, não vou ser leviano de falar, é bom, é muito bom, não. Mas o Flamengo está de olho nessa contratação também, não tem nada assinado, não tem proposta feita. O Flamengo está apenas de olho nessa possível contratação, tá, meu parceiro? Ó, saiu uma... Olha aí, rapaz, saiu uma notícia agora, notícia de agora, já encerrando o vídeo, sobre o Alan, do Atlético Mineiro. Presta atenção,
Atlético Mineiro recusa a proposta por Alan de 7,5 milhões de euros por 80% do jogador. Dono de 90% dos direitos econômicos do volante, o Galo não deseja manter percentual e quer 9 milhões de euros, 48 milhões e 700 mil pela contratação do atleta. Alan já avisou que aceitou a oferta do Flamengo, que ofereceu um contrato de 5 temporadas para o atleta de 26 anos. As negociações seguem em andamento. Acredito que essa contratação do Alan vai acabar saindo, tá? Eu acho que vai acabar saindo, acho que vai acabar acontecendo. Informação do Vene Casagrande, tá? Apesar de ter recusado agora, a negociação é assim, joga para lá, joga para cá, recusa aqui, aumenta aqui e aí vai seguindo. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações de Brunegres.